Olá, eu sou o professor Valmir Soares Júnior e seja muito bem-vindo ao meu canal. Opa, vamos lá galera, então vamos para a nossa, continuar nossa aula sobre balanço orçamentário, que é a aula 4 desse curso de contabilidade aplicada ao setor público. E agora vamos para a parte 2, vamos continuar o estudo do balanço orçamentário, tá bem? Então olha só, cheguei aqui com aqueles meus recados de sempre. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, tem um botãozinho inscrever-se aqui no canto desse vídeo, que eu nunca sei se está para cá ou está para lá. Mas você vai encontrar também outros vídeos nesse canal. Esse vídeo é de uma sequência, que acho que agora está em 14 ou 15 vídeos, se não me engano, e vai chegar até quase 30 no final, sobre estudo da contabilidade aplicada ao setor público, tá? Estamos em balanço orçamentário, vamos continuar a falar sobre balanço orçamentário, mas eu queria convidar você a assistir os outros vídeos, os outros cursos que eu estou gravando no canal, porque esse curso de contabilidade aplicada ao setor público, por exemplo, eu não falei de leis orçamentárias, não falei de modelos de orçamento programa, orçamento base zero, não falei nesse curso, porque eu separei aquilo que eu entendo que é mais afeto à administração pública, está gravado lá. Separei o que eu considero mais afeto ao orçamento público, que está gravado lá. Por exemplo, toda a definição de receita e despesa pública, leis orçamentárias, princípios, tudo aquilo que também está no manual de contabilidade aplicado ao setor público, mas que na hora de dividir aqui os vídeos no canal, eu separei para não ficar repetitivo. Então, de modo que você pode assistir os 3 cursos, os 3 se complementam. Administração pública, orçamento público e contabilidade pública, eles se complementam. Assistindo esses 3 cursos, você vai ter noções já bem relevantes e bem razoáveis do estudo da contabilidade aplicada ao setor público, gestão pública, se preferir chamar assim. Administração, orçamento e contabilidade mesmo. E da parte de contabilidade mesmo, a gente já viu o plano de contas, já viu conceitos introdutórios do manual de contabilidade aplicada ao setor público, e agora pulamos para demonstrações contábeis, tá bom? Que são, plano de contas é a parte 4 e demonstrações contábeis é a parte 5, ou é o contrário. Eu conheço as partes, mas não, às vezes não lembro a sequência, mas é isso aí. Você vai encontrar parte 4 e parte 5, uma é demonstrações contábeis, mas eu acho que plano de contas é a parte 4 e demonstrações contábeis é a parte 5, tá? Então vamos lá, vamos continuar. Recados dados, seguindo sobre balanço orçamentário. Então olha só, essa aula 2 é uma aula meio intermediária, a primeira foi mais introdutória, aqui a gente fala mais um pouco sobre balanço orçamentário, e a última aula eu apresento o balanço mesmo, a última parte dessa aula vai ser apresentado realmente o balanço orçamentário. Então, vamos seguir. Essa tende a ser um pouquinho mais curta, espero que você não saia daí. Em decorrência da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais, apurado no balanço patrimonial do exercício anterior de referência, o balanço orçamentário demonstrará uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada. Aí, professor, o que é que isso quer dizer com isso? Primeiro, conceito, eu marquei aqui, não marquei não. Mas vamos lá. Achei que eu tinha marcado. Vamos continuar aqui. O que é superávit financeiro de exercícios anteriores, que é apurado no balanço patrimonial? Vamos lá. Não falamos sobre balanço patrimonial ainda, inclusive a próxima aula. Mas o superávit financeiro está definido que é algo a ser apurado no balanço patrimonial. Aí aqui o primeiro parênteses, cuidado para não confundir o superávit financeiro com o resultado financeiro. Superávit financeiro é apurado no balanço patrimonial. Aí para a abertura de créditos adicionais. Créditos adicionais são aberturas de despesas que podem ocorrer durante a execução do orçamento para dar atendimento a despesas ou não previstas ou insuficientemente dotadas, até aquelas de casos extraordinários, imprevisíveis e urgentes.
Mas esses créditos adicionais, eles usam o saldo do superávit financeiro para serem abertos. Tentar achar isso que é um pouco mais claro. Estamos agora, acabou de iniciar o ano 2019, quando eu estou gravando essa aula, é início de 2019. E no ano anterior, uma lei orçamentária foi proposta, discutida, votada e aprovada. Essa lei orçamentária previa receita e fixava despesa. E isso tudo está lá no balanço orçamentário. Previsão e execução, para ir comparando. Ocorre que no balanço patrimonial, que é o reflexo patrimonial da execução do orçamento, à medida que o poder público executa o orçamento, arrecada receita, empenha, liquida e paga despesa, ele vai provocando alterações no seu patrimônio. Essas alterações patrimoniais, com o ingresso de recurso e saída de recurso, promovem ao final do exercício um resultado chamado superávit financeiro, que vai ser a diferença do ativo financeiro menos o passivo financeiro. Digamos, o dinheiro que sobra da execução, da boa execução do orçamento, é o dinheiro que sobra de um ano para outro. Perceba, esse recurso ele foi receita orçamentária num ano. Ele passa para outro ano como sobra. Então ele vira superávit financeiro. Lá no curso de orçamento público a gente estudou sobre princípios orçamentários e um deles é o da anualidade, que fala que o orçamento vale apenas para um exercício. Então vamos lá. Imagine que nós estamos em 2018 ainda. Em 2018, por conta de recebimento, arrecadação de receitas, liquidação e pagamento de despesas, sobrou R$1 milhão de superávit financeiro. R$1 milhão depois que foi executada toda a despesa e toda a receita pública, ainda sobrou R$1 milhão de superávit financeiro. Na hora que eu trouxer esse dinheiro de 2018 para 2019, esse recurso estará disponível. Mas ele não é mais receita orçamentária, porque ele foi receita orçamentária no ano anterior. Como já houve a sua execução, ele passa agora de um ano para outro como sobra. Essa sobra recebe o nome de superávit financeiro. Pronto, então deixa separado aqui o superávit financeiro. Em 2019 nós temos outra lei orçamentária, que prevê receita e fixa despesa. E essa lei, pelo princípio do equilíbrio, que também vimos no curso de orçamento público aqui no canal, pelo princípio do equilíbrio, deve haver um equilíbrio entre receita prevista e despesa fixada. Existe esse equilíbrio. Mas quando eu trago a sobra da execução do orçamento de 2018 para 2019, o que acontece no meu balanço orçamentário? Eu vou estar desequilibrado em relação às receitas, porque eu tenho mais recurso do que eu havia previsto na lei orçamentária para executar minhas despesas. Eu tenho mais recurso. Mesmo que venha os créditos adicionais aprovados do exercício anterior para fazer frente à receita que sobrou no ano anterior, que agora tem o nome de superávit financeiro, isso vai ainda requerer uma certa execução. Eu ainda vou precisar executar esses créditos adicionais. Então, no início, o que eu estou dizendo aqui a vocês, essa explicação inteira é para dizer que no início do exercício, por conta de trazer o superávit financeiro de um ano para outro, o balanço orçamentário, olha só, demonstrará a situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada. Porque eu previ receita só para 2019. Quando eu entro em 2019, eu já recebo uma sobra do ano anterior. Então a minha dotação de receita ela sobe mais do que a despesa, provocando esse desequilíbrio. E para fazer frente a essa receita, quase que em todos os casos, existe no final do exercício anterior a aprovação de créditos adicionais, que são novas despesas aprovadas para executar esse superávit financeiro que sobrou de um ano para outro, para que haja novamente o equilíbrio. Mas esse equilíbrio só vai acontecer ao longo do exercício.
Tentando uma última explicação mais simples. Comparando com o seu orçamento doméstico. Você faz seu orçamento de 2018. Prevê que vai ganhar tanto e vai gastar tanto. Beleza, tá lá, orçamento de 2018. No finalzinho do ano, você já faz o seu orçamento para 2019 e fecha lá. Tudo que vai ganhar e tudo que vai receber. Vai receber e vai gastar. Tá lá 2019. Ocorre que quando você entra em janeiro, por conta de algumas economias ou alguns descontos que você conseguiu, tenha sobrado R$1.000 de 2018. Aí você entra em 2019. Não, mas peraí, eu já fiz meu orçamento para 2019, tudo que eu previ já está destinado aqui para gastar, está tudo tranquilo. Mas como sobrou dinheiro do ano anterior, você já começa o ano com mais receita que despesa. O que é que você vai fazer então? Vai constituir uma nova despesa para utilizar esse recurso que sobrou. É o que acontece com o superávit financeiro e com o balanço orçamentário. Os balanços são feitos só para o exercício, dentro do mesmo ano. Quando sobra dinheiro de um ano para outro, ele vem por conta do superávit financeiro, essa diferença do ativo financeiro e passivo financeiro, e vem para o balanço orçamentário como um desequilíbrio positivo na receita. E, por conta disso, os parlamentares tendem a aprovar leis de créditos adicionais para utilizar esse recurso que passou de um ano para outro. Os próximos slides todos eu vou passar aqui para tentar consolidar isso que eu expliquei. Que superávit financeiro é um resultado que é apurado no balanço patrimonial, é a diferença do ativo financeiro e passivo financeiro, e que ele passa para o exercício seguinte sem ser receita orçamentária, porque ele já foi orçamentário no ano anterior e agora ele é sobra, e se ele é sobra, ele é superávit financeiro, diferença entre ativo financeiro e passivo financeiro. E o que é que eu faço com esse dinheiro então? Geralmente é feito, publicado leis de créditos adicionais. Então, vamos seguir. Como eu falei, daqui para frente, tudo que eu vou explicar é para tentar consolidar isso que eu acabei de tratar com vocês. Importante é que o balanço orçamentário demonstrará receita e despesa orçamentária, o que foi planejado na lei orçamentária anual e efetivamente executado. As receitas e as despesas extra-orçamentárias não são evidenciadas no balanço orçamentário. Então, balanço orçamentário só fala de receita e despesa orçamentária. As receitas e as despesas extra-orçamentárias, que eu também já expliquei o que é no nosso curso de orçamento, elas serão evidenciadas em outra demonstração, mas que não é o balanço orçamentário. Beleza? Seguindo, esse desequilíbrio que eu estou falando ainda é aquele desequilíbrio ocorrido entre aquilo que foi previsto para o exercício, receita prevista e despesa fixada, e o desequilíbrio provocado pelo superávit financeiro. E essa situação de desequilíbrio também pode ser causada pela reabertura de créditos adicionais, especificamente os créditos especiais e extraordinários, que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos 4 meses do ano anterior, caso em que esses créditos serão reabertos no limite dos seus saldos e incorporados ao orçamento do exercício financeiro em referência. Lei de créditos adicionais são leis que constituem novas despesas para o orçamento público e que são aprovados durante todo o calendário. Contudo, quando aprovado nos últimos 4 meses e existir saldo suficiente, elas passam para o ano seguinte. Então, esse é o desequilíbrio provocado do lado da despesa. Você trazer despesas do ano anterior para o ano em exercício, promovendo por conta da reinscrição dos créditos adicionais. E aqui ele fala especificamente dos especiais extraordinários, que são aqueles que foram abertos para despesas não previstas. Porque para as insuficientemente dotadas, são os créditos adicionais suplementares. Lá no curso de orçamento público também eu falo sobre, tem uma aulinha, é a última aulinha do curso que é explicando só o que são créditos adicionais, tá? Não deixe de acompanhar lá não. Então, desequilíbrio da receita é o superávit financeiro que passa de um ano para outro. Desequilíbrio também da despesa pode acontecer, são os créditos adicionais que passam de um ano para outro, tá?
Mas é importante ressaltar também que a despesa empenhada inscrita em réis a pagar é uma despesa orçamentária. E o seu pagamento no exercício posterior é uma despesa extra orçamentária. Aí tem hora que dá um nó na cabeça, né? Eu reconheço que o legislador que editou a Lei 4.320, que estabeleceu o balanço orçamentário, talvez eles fossem muito mais técnicos do que acadêmicos e acaba provocando esse tipo de desentendimento. Mas tudo que foi feito buscou cumprir os princípios orçamentários. O da anualidade principalmente, que é você não misturar orçamento de um ano para o outro. O orçamento de um ano com o orçamento de outro ano. Então, a despesa empenhada e inscrita em réis a pagar é uma despesa orçamentária. Beleza. No ano que ela foi feita, é uma despesa orçamentária. Só que o pagamento, lembra que o pagamento é o que passa para o ano seguinte? O pagamento em exercício posterior é uma despesa extra orçamentária, porque ela foi feita num ano diferente do ano em que foi empenhada. Empenhou no ano, pagou no outro, ela é orçamentária nesse ano e é extra orçamentária no outro, porque ela não faz parte do orçamento daquele ano. Ela fazia parte do orçamento de outro exercício. Então, no momento que eu empenhei, estou no exercício, é despesa orçamentária. Estou pagando no outro ano já não é mais o ano do orçamento dessa despesa, ela passa a ser caracterizada como uma despesa extra orçamentária. Tá bem? Para não haver mistura entre o que é de um ano e o que é do outro ano. Se é no ano e está no ano, é orçamentária. Se for para o outro ano, é extra orçamentária. Seguindo ainda alguns conceitos, algumas recomendações sobre o entendimento desse desequilíbrio ainda. Esse desequilíbrio ocorre porque o superávit financeiro de exercícios anteriores, quando utilizado para a fonte de recurso de abertura de créditos adicionais, não pode ser demonstrado como parte da receita orçamentária. Já expliquei que ele foi orçamentado no outro ano, agora ele é sobra, ele é superávit financeiro. Do balanço orçamentário que integra o cálculo do resultado orçamentário. Então, veio do ano anterior, era orçamentária, agora não é mais. E por isso o desequilíbrio. Conforme determina a Lei 4.320, vamos lá, o superávit financeiro é a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, apurado no balanço patrimonial do exercício anterior. Para fins de apuração, deve-se considerar. Aí, no ativo financeiro, compreende os valores e numerários e os créditos realizáveis que independem da autorização orçamentária. Ou seja, que independe da autorização do poder legislativo, já que ela já completou as fases obrigatórias orçamentariamente falando. E o passivo financeiro compreende as obrigações exigíveis que independem de autorização orçamentária. Também aquelas despesas que não precisam de aprovação do Poder Legislativo. Você encontra essas definições de o que é independente ou dependente de execução orçamentária, de autorização orçamentária, lá no curso de Orçamento Público. Assiste lá também, tá bem legal. Aí vamos lá, estamos fechando essa parte. O superávit financeiro não é receita do exercício de referência, pois já o foi em exercício anterior, mas constitui uma disponibilidade para a utilização no exercício de referência. Arrecadei no ano anterior, sobrou, agora é superávit financeiro. Foi orçamentário no ano passado, agora é sobra, é superávit financeiro. Eu posso utilizar para abertura de créditos adicionais, que são créditos também que não estavam previstos na LOA, mas que agora se demonstraram como necessários. Então, o dinheiro que vem de sobra faz frente à despesa nova. Olha como casa bem a história. Lá na previsão, tudo que eu vou arrecadar e tudo que eu vou pagar. Está no orçamento, show de bola. Mas se sobra dinheiro de um ano para outro, eu edito leis com novas despesas para fechar. Receita nova, livre, despesa nova, para fazer uso da despesa, da receita
proveniente de superávit financeiro. Tá bem? Reconheço que essa parte é um pouco complicada, então peço que você, quando concluir essa aula, vai dar uma pesquisada, dar uma estudada e certamente tudo aquilo que eu estou falando aqui já vai servir como um alicerce razoável para que você consiga avançar no estudo do balanço orçamentário, tá? Mas vamos seguir que está pertinho de acabar essa segunda parte. Por outro lado, as despesas executadas à conta do superávit financeiro são despesas do exercício de referência por força legal, vista que não foram empenhadas no exercício anterior. Aí olha a confusão. Vem dinheiro de um ano para outro. Essa receita não é orçamentária. Ela é proveniente de superávit financeiro do ano anterior. Estou com dinheiro aqui. Só que se eu aprovar uma nova despesa para o exercício e empenhar, ela vai ser orçamentária. Então olha a bagunça. Uma receita que não é orçamentária com uma despesa que é orçamentária. Como é que isso casa? Porque esse dinheiro no ano passado sobrou. Sobrou porque era orçamentária no ano passado e não teve despesa para ele. Então a sobra, o resultado orçamentário positivo do ano anterior se converte em superávit financeiro para esse ano para fazer frente a novas despesas. Aliás, o superávit financeiro proveniente da diferença do ativo e do passivo financeiro vem para esse ano sem ser receita orçamentária, mas faz frente à despesa orçamentária. Quando eu apresentar o balanço orçamentário, pode ser que clareie um pouquinho mais. Mas não existe não, que a gente está quase lá. E dessa forma, no momento inicial da execução do orçamento, tem-se em geral um equilíbrio entre receita prevista e despesa fixada. Só que quando é que vai ficando diferente aqui em relação à despesa e à receita? Porque eu tenho superávit financeiro que não é receita orçamentária, fazendo frente a créditos adicionais que são despesas orçamentárias. Mas eu também trago restos a pagar do ano anterior, que são despesas extra-orçamentárias e que se eu pagar com dinheiro desse ano, vai ser com receita orçamentária. Faz tipo, dá um X, dá uma cruzada aqui. Mas no fim acaba dando certo, tá bom? Mas fechando. No entanto, iniciada a execução do orçamento, quando há superávit financeiro do exercício anterior, tem-se recurso disponível para abertura de créditos para as despesas não fixadas ou não totalmente complementadas pela lei orçamentária. São os créditos adicionais. As não completamente dotadas são os créditos adicionais suplementares e as não previstas podem ser especiais ou extraordinárias. Mas atenção, o balanço orçamentário é utilizado para análise do cumprimento da regra de ouro. Regra de ouro é uma regra muito importante do balanço orçamentário. Vamos ver a descrição dela para vocês entenderem por que ela é tão relevante assim. A regra de ouro é vedada a realização de operações de crédito que excedam o montante da despesa de capital, ressalvadas as autorizações mediante créditos suplementares ou especiais com finalidades precisas, aprovado pelo Poder Legislativo e por maioria absoluta. O que quer dizer a regra de ouro? Lá no curso de orçamento a gente está estudando o que são receitas de capital e receitas correntes. Despesa de capital e despesas correntes, que é a chamada classificação econômica da receita e classificação econômica da despesa, entre custeio e capital. Essa classificação diz que operações de crédito são receitas de capital. E a regra de ouro fala, é vedado a operação de crédito que exceda o montante da despesa de capital. Porque olha só, o que é que quer dizer essa norma? O gestor público ele tem despesas de capital para pagar, que são despesas em geral com investimentos. Fazer uma operação de crédito é permitido? É permitido. Operação de crédito é receita de capital. Ocorre que essa receita de capital ela só pode ser usada em despesa de capital. Então a regra de ouro fala que se eu tiver no exercício 10 milhões de reais
de despesas de capital, eu posso, no máximo, fazer uma operação de crédito de 10 milhões de reais. Por quê? A operação de crédito é receita de capital e capital só mistura com capital. Capital para capital, corrente para corrente. Qual a preocupação do legislador quando ele fez isso? Que o gestor público não fizesse, por exemplo, tenho 10 milhões de reais em despesas de capital. Vou fazer uma operação de crédito de 11 milhões. Ora, se eu tenho 10 milhões de despesa de capital e faço uma operação de crédito de 11 milhões, o que é que fica claro? Só não enxerga quem não vê. Que os 10 milhões eu vou pagar as dívidas de capital, as despesas de capital que eu tenho no exercício, e vai sobrar 1 milhão. Esse 1 milhão tem que ir para algum canto. Se eu não tenho mais despesa de capital, porque eu paguei toda, esse 1 milhão vai lá para a despesa corrente. E a regra de ouro proíbe totalmente que isso aconteça. Despesa de uma receita que é de capital ser utilizada para uma despesa corrente. Um exemplo claro seria o Estado fazer um empréstimo de capital de um valor para pagar salário de funcionários, que é uma despesa corrente. A mesma coisa seria se houvesse permissão para vender um prédio público para pagar contrato com fornecedores de vigilância e limpeza. Então, a lei proíbe que se realize a operação de crédito, que é receita de capital, para pagar mais do que o total previsto em despesa de capital. Porque se eu autorizar essa operação de crédito, eu estou permitindo que o gestor pague o que é despesa de capital e ainda sobra dinheiro para ele gastar com despesa corrente. Sendo conivente com o desrespeito à classificação econômica do orçamento. A utilização de uma receita de capital para uma despesa corrente. Se eu tenho 10 milhões de dívida de capital, eu só posso fazer a operação de crédito de 10 milhões, que é para garantir que não sobre nada para gastar na despesa corrente. Tá? Isso é a regra de ouro. Isso está sendo discutido nos últimos anos no Congresso Nacional, a nível federal especialmente, e alguns governos estaduais também. Então vamos seguir, porque agora chegou aquela parte em que a gente resolve algumas questões de concurso. Eu trouxe 3 questões para a gente resolver hoje. Vamos a elas então. Então, se você é novo aqui, lembra que basta pausar, tentar ler a questão e resolver sozinho, que em seguida eu chego junto com você. A Constituição de 1988 proibiu a realização de operação de crédito, empréstimo, que exceda o montante da despesa de capital, ressalvadas, claro, as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais, com finalidade precisa, aprovada pelo Poder Legislativo por meio da maioria absoluta. Esse dispositivo constitucional foi definido, aí essa está de graça, acabei de falar, é a regra de ouro. Lembrando que todas as questões que eu passo para vocês aqui, são questões que já foram objeto de concursos públicos de nível superior. Então, por mais que você ache a questão ela é ridícula, ela já foi cobrada num concurso para nível superior. Em cumprimento às normas vigentes, os entes federativos devem, no final de cada exercício financeiro, elaborar suas demonstrações contábeis. Só disse informação que a gente já sabe. As receitas orçamentárias arrecadadas, os pagamentos de despesas extra-orçamentárias e o saldo da disponibilidade para exercício subsequente faz parte da estrutura da seguinte demonstração. Aí você pode estar se balançando agora para marcar balanço orçamentário. Se você estiver pensando em fazer isso, eu vou ficar um pouquinho triste, porque a gente já viu que não é isso. Então, essa questão traz para você a obrigação de saber que não é balanço orçamentário. Porque eu disse nessa aula, balanço orçamentário só traz o que é orçamentário. Não apresenta nada que é extra-orçamentário. E aí fala de um negócio, de um tal de um extra-orçamentário. Então, a gente já sabe por exclusão que não é balanço orçamentário. Pelas características, fala de receita orçamentária arrecadada, pagamento de despesa extra-orçamentária, saldo da disponibilidade do exercício financeiro seguinte. Não é balanço orçamentário, não fala de ativo, passivo, não fala de patrimônio, não deve ser balanço patrimonial. Ficamos dentro de balanço financeiro e demonstração dos fluxos de caixa.
A DFC, quem estuda contabilidade geral já sabe o que trata. E sabe que não é isso. Sobrou para a gente apenas marcar balanço financeiro, tá? Vamos estudá-lo. É o próximo? Eu não sei se é o próximo já, mas se não for a próxima aula, é a outra, que fala sobre balanço financeiro. Mas eu acho que é a próxima. Não recordo agora, ainda vou gravar. Vamos para a última questão, então? De acordo com as normas contábeis em vigor, aplicado no setor público, o superávit financeiro é apurado no balanço orçamentário. Aí você, ó, o professor passou a aula todinha do balanço orçamentário falando de superávit financeiro. Aí você vai lá e marca certo e erra, porque o balanço orçamentário não apura superávit financeiro. Quem apura superávit financeiro é o balanço patrimonial, porque superávit financeiro é a diferença entre ativo financeiro e passivo financeiro. Beleza? Então, mais uma aula concluída. Espero que você tenha aproveitado, tenha gostado. Até daqui a pouco, até a próxima aula. Abraço e bons estudos.